Olá, como eu tenho feito periodicamente, eu tenho prestado contas do meu mandato. O objetivo é compartilhar com vocês que torcem para que a nossa cidade dê certo o que eu tenho feito. Eu sou funcionário da população, tenho mais de 40 mil chefes e eu entendo que é importante eu prestar contas para que vocês saibam o que eu estou fazendo. Existe um ditado que fala assim: não se justifique para os seus amigos porque não precisa, e para os seus inimigos porque não adianta. Nós não temos assessores, nem eu e nem nenhum vereador da Câmara de Igarapé. Existem assessores na Câmara subordinados diretamente ao presidente, mas já houve conversas sobre criação dessa possibilidade e nós sempre nos posicionamos contrários. Há cidades que o vereador tem 2, 20, mais de 50, aqui em Igarapé nós temos 0. Eu abri mão do celular corporativo, assim como do cartão de visita ou de despesas com correios ou alguma coisa assim. Não porque a economia é vultuosa, mas é simbólica. Cada centavo economizado, desde que não comprometa o andamento dos trabalhos, na minha opinião, é importante. Então, também abri mão do celular corporativo e de cartões de visitas. Também nunca usei diária de viagens para me deslocar a trabalho. É uma possibilidade, às vezes é justificada, porém, como eu consegui resolver as minhas demandas, no máximo precisando me deslocar até Belo Horizonte, embora a legislação municipal permita que o vereador solicite R$ 80 para cada vez que vai lá, eu jamais solicitei. Muitas vezes fui no meu carro, paguei estacionamento do meu próprio bolso, o combustível, obviamente, eu mesmo paguei, mas isso eu entendo que está dentro das possibilidades do subsídio da remuneração. Nós, dessa legislatura, ou seja, desde 2017, nenhum vereador usou a verba de indenização a que tinham direito os vereadores anteriores. Poderia chegar até R$ 600 por mês para despesa com telefone, divulgação, etc. Nós, inclusive, revogamos isso. Então, daqui para frente, a chance de alguém usar é praticamente zero, porque teria que criar novamente. Mas já houve vereadores que utilizaram esse recurso. Para você avaliar um vereador, é importante saber o que ele faz, ou o que ele deveria fazer. Pensa comigo, tem como você avaliar um peixe com base na capacidade dele de subir numa árvore? Tem gente que fala, vamos pensar no futebol. O Rogério Ceni era um bom cobrador de faltas, não é? Mas a função dele era ser goleiro. Adiantava ele fazer muitos gols de falta se estava deixando a desejar no gol? O vereador tem algumas funções. E acontece, às vezes, de ele ser bom em uma coisa só e ele fingir que o resto não existe. Então, isso acontece muito em outras cidades, mas eu quero destacar para vocês aqui. Na minha opinião, são 4 as principais funções. E ele tem que ser bom em todas, não adianta ser bom em uma só. Representar a população, representar, ouvir, dar voz à população. Na minha opinião, essa é uma das principais, junto com fiscalizar. E ainda somam-se a essas duas a legislar e a de captar recursos. O que eu quero dizer com isso? O vereador ele tem que dar voz para o povo, ouvir os problemas e tentar entender e descobrir o que está acontecendo, saber se é um problema, qual é o tamanho desse problema, quais são as causas, o que pode ser feito, conversar na prefeitura. Fiscalizar, está tendo desperdício de dinheiro público, é culpa da Câmara, porque nós temos que fiscalizar. Se está tendo desperdício, é culpa. Se não está tendo, é mérito também. Questão de criar leis. Só fazer leis, o volume de leis não quer dizer muita coisa. Aqui em Igarapé já tem quase 2.000 leis. Então, só fazer leis não quer dizer que vai resolver os problemas. Mas nós temos o papel de criar leis, melhorar leis que já existem, inclusive derrubar as leis que não servem mais, como é o caso da lei que criava essa verba de R$ 600 que tinha na Câmara. Nós derrubamos essa lei. Ela não é bem-vinda mais aqui na nossa realidade. Então, tem que avaliar isso também. E também a capacidade do vereador de trazer recursos para a cidade. Porém, nenhuma dessas pode ser absoluta. Vamos imaginar um vereador que consiga trazer muito dinheiro para a cidade, mas que ele feche os olhos para problemas como, por exemplo, falta de concurso público, falta de
impessoalidade na seleção de mão de obra, talvez ele esteja deixando a desejar. Se ele não se preocupa em ouvir o que a população tem a dizer, se ele faz questão de se distanciar da população, não comunica, foge das redes sociais. Rede social hoje, tem gente que fala que é como se fosse revista Caras, de fofoquinha. Não, se você fizer um mau uso dela, vai ser assim também. Mas ela, em curtas distâncias, com alguns segundos, eu consigo conversar com alguém que está no Batatal e alguém que está no Resplendor, utilizando o WhatsApp, que custa 0. Então, rede social ela é feita para reduzir distância. Se a pessoa faz mau uso, a culpa não é da rede social, a culpa é da pessoa. Assim como uma faca pode ser usada para descascar um alimento, pode ser usada para ferir. Então, não é a coisa que é boa ou ruim em si mesma, é o uso que se faz dela. Escolhi aqui alguns exemplos, mais ou menos 10, de vezes que eu fui ao Ministério Público por escutar reclamações da população e entender que era devido levar ao Ministério Público pedindo ajuda. Por quê? O Ministério Público ele tem uma das funções dele de atuar em problemas coletivos e tem muita força para mobilizar e cobrar posicionamento aí de quem está deixando a desejar. O primeiro caso que eu vou dar aqui é de agosto de 2017. Fiz uma denúncia contra os Correios. Por quê? Você que é de Igarapé sabe que os Correios deixam a desejar na entrega em várias localidades. E existe uma regra do Ministério das Comunicações que determina quando que o Correio deve entregar e quando que ele não precisa. É matemática. Se a localidade cumprir os quesitos que estão determinados nessa resolução, o Correio não tem escolha, ele é obrigado a entregar. Não é, vou ver se dá, não. É se cumpriu, tem que entregar. E aqui em Igarapé tinha vários lugares que já cumpriam e aonde os Correios ainda não entregavam. Então, eu fiz essa denúncia junto ao Ministério Público. É um assunto federal, então o Ministério Público daqui de Igarapé, que no caso é estadual, mandou lá para o Ministério Público Federal, que cobrou providências, etc., e os Correios começaram a entregar em vários lugares. Não quer dizer que está entregando bem, mas antes nem entregava. Então, nós estamos aí lutando para a cidade toda. Inclusive, é importante destacar que o vereador representa a cidade toda. O vereador não é só de uma rua, só de uma localidade, ele é da cidade inteira. Houve um problema da Copasa em agosto de 2017, houve um rompimento de uma adutora, você se lembra? E as pessoas estavam ficando sem água. A gente pediu para que, pelo menos, a Copasa disponibilizasse caminhão-pipa para não deixar faltar água nas creches. Em novembro de 2017, fizemos uma provocação, uma denúncia lá no Ministério Público a respeito do loteamento Olaria. Os moradores lá, ainda até hoje, infelizmente, estão sofrendo muito com questão de falta de infraestrutura. Eles compraram de boa fé e estava havendo grande dificuldade entre o empreendedor e a prefeitura. Um jogava a culpa para o outro e as pessoas lá sem condição de chegar na própria casa. Fomos ao Ministério Público e houve algumas conversas. E o Ministério Público está acompanhando a situação lá. Torço para que resolva rápido, mas estando na mão do Ministério Público, é uma força a mais que os moradores do Olaria têm. Em dezembro de 2017, entramos com uma luta muito importante que deu resultado favorável. A questão da individualização da água nos prédios do Minha Casa Minha Vida. Resumindo, o poder público fez prédios para morarem juntos dezenas de pessoas, com uma conta da Copasa para todo mundo. Nós sabemos que existem muitas pessoas honestas, mas, infelizmente, no mundo tem a pessoa, às vezes, que não vai pagar. E aí, por causa de um ou outro que não pagava, a conta ficava em aberto e foi virando a bola de neve. E o que a gente fez? Pediu para o Ministério Público intervir, colocar na mesma mesa Prefeitura, Caixa Econômica Federal, construtor, moradores, vereadores, etc., para que fosse feita obra de individualização, para que cada pessoa tivesse condição de pagar a própria conta de água. O tanto que ele usou é o tanto que ele vai pagar. Foi demorando muito, a conta começou por volta de R$50 mil, chegou a quase 300 mil, mas isso é lá no caso do Miriti. Mas, graças a Deus, houve um desfecho favorável e já deu certo. Então, mais um caso que deu certo. Isso foi feito tanto para o Miriti, o condomínio chama Ouro Preto, mas fica no bairro Miriti. E também no complexo que tem lá no Resplendor. Essas pessoas não têm mais esse problema. Toda virada de ano era
reclamação de risco de ter que cortar a água. Imagina criancinha sem água em casa, idoso, mulher, todo mundo. Não é bom de jeito nenhum. Mas muitas vezes estava tendo esse risco porque não estava tendo diálogo. Não tinha como você obrigar o outro a pagar a conta dele. Agora fica mais tranquilo. Ainda, exemplo de fevereiro de 2018. Eu sou autor de um projeto de lei que virou lei que obriga os bancos a terem grade de ferro e cortina de fumaça. Porque houve aqui em Igarapé uma explosão na Caixa Econômica Federal, graças a Deus ninguém morreu, mas nós tínhamos que encontrar medidas para dar mais segurança para a nossa população, para os nossos policiais. São todos seres humanos que precisam de mais segurança. Imagina explodir um caixa eletrônico. O prejuízo não é só para o banco, pode ter tiroteio, pode ter bala perdida, pode ter abalo à estrutura de edifício, etc. Fizemos uma lei, foi aprovada, e os bancos não estavam cumprindo. Então, fizemos uma denúncia lá no Ministério Público para que ele determinasse que os bancos passassem a cumprir. Alguns bancos atenderam a determinação, outros já fizeram mesmo sem ter determinação nenhuma, e outros estão deixando a desejar muito. Vocês que não fizeram, vocês estão colocando a população de Igarapé em risco, e o Ministério Público vai continuar pressionando vocês. Em dezembro de 2018, levei uma denúncia ao Ministério Público sobre questão de cestas básicas em campanha eleitoral. Houve várias denúncias aí de que havia uma suposta irregularidade envolvendo distribuição de cestas básicas pela máquina pública durante a última eleição, e nós, como representantes do povo, levamos para que o Ministério Público apure. Não estou dizendo que aconteceu e nem que não aconteceu, mas o Ministério Público tem condições de apurar e está na mão deles. Recentemente o processo já estava passando quase de 0,5 metro de altura. Outra denúncia, junho de 2018. Questão dos estagiários na prefeitura. Por quê? Nós fizemos uma lei que foi aprovada aqui, que determinava processo público de seleção de estagiários. Infelizmente, pouco tempo depois ela foi revogada. Porém, independente disso, na nossa Constituição fala que deve prevalecer o princípio da impessoalidade e o da publicidade. E, infelizmente, não existe vaga para todo mundo fazer estágio na prefeitura. Como que vai selecionar? Dando chance para quem é mais chegado? Não, isso não é bom, isso não é desejável. Então, na minha ideia, tinha que divulgar no Diário Oficial e fazer prova e paciência, e passem quem tiver mais qualificado. Mas não deu certo, então foi para o Ministério Público, o Ministério Público já entendeu que é o seguinte: a falta de seleção viola o princípio da impessoalidade. Então, o Ministério Público já está determinando a Prefeitura e a Câmara que façam processos seletivos para definição de estágios. Infelizmente, no passado, quem tinha amizade com o vereador, com o político, tinha mais chance. Isso é ridículo. No mundo que a gente quer, não pode ser a sua relação de amizade com políticos que vai determinar se você vai ter chance ou não. Sabemos de alguns casos aí, de pessoas que têm parentesco, inclusive, aí, com ex-vereadores, que tinham vaga de estágio. Enquanto que o outro, às vezes, está precisando muito mais, e às vezes é muito mais qualificado, tinha zero chance. Então, o objetivo é o quê? Arrumar para o presente e para o futuro. Não é perseguir ninguém. Infelizmente, isso aí, o que aconteceu de errado, a justiça está apurando. Mas o negócio é plantar sementes com raízes profundas, para que preserve daqui para adiante. Fiz um questionamento sobre o reajuste das passagens do ônibus municipal. Houve um aumento e não havia critérios claros. Isso foi analisado pelo Ministério Público. E em fevereiro de 2019, fizemos um pedido de o Ministério Público intervir rapidamente nas barragens aqui de Igarapé, de rejeito de minérios. Porque sabemos que há duas e a população precisa saber se há segurança. Nesse momento, nós já estamos aqui em 2020 e todos os indicadores e estudos apontam que elas estão seguras. Porém, nós sabemos que nós não queremos relatórios, nós queremos que as barragens saiam daqui. Então, vamos continuar cobrando, e isso foi feito novamente em junho de 2019. Levamos mais um pedido com abaixo-assinado dos moradores da região, pedindo para que seja acelerada a retirada delas. Tecnicamente, não pode ser feito a toque de caixa, porque se você tirar as barragens muito rapidamente, pode ter risco de desmoronamento. Então, tem que ser feito com a velocidade necessária, e nós temos que seguir acompanhando. Inclusive, tem uma comissão aqui na Câmara especial para acompanhar a questão das barragens, e eu estou nela também, junto com a Dinan e com o Leandro. Em fevereiro de 2019, também fiz uma denúncia a respeito do corpo de Cristo da Pedra Grande. Na nossa lei orgânica, fala que tem que ser protegido a imagem do corpo de Cristo da Pedra Grande. E o que está sendo feito?
Nós levamos ao Ministério Público para questionar a Prefeitura. Em março, nós levamos uma denúncia a respeito de vazamento de esgoto do Conjunto Terra de Minas, que estava prejudicando casas na rua Itaguara, lá na região do Meriti também. Estava vazando esgoto, etc. De quem que é a culpa? O Ministério Público que está apurando, junto com a Copasa, etc. Mas a questão é que algum muro poderia desmoronar, alguma casa poderia cair e vidas estavam em risco. Então, além do forte odor e do desconforto para a habitabilidade da região. Fiz uma denúncia a respeito da questão do Conselho Tutelar, do processo. Houve vários questionamentos, pessoas que foram votar não conseguiram, e nós pedimos que o Ministério Público analisasse se estava tudo ok. Não quer dizer que houve irregularidades, não quer dizer isso. Mas houve muita reclamação que demandava uma análise mais profunda. Então, nós levamos para o Ministério Público analisar e, com base em tudo que eu tenho observado, o entendimento deles é que foi ok, que não houve problema. E, recentemente, em outubro e dezembro do ano passado, nós levamos uma denúncia pedindo que o Ministério Público intervenha na questão do transporte público intermunicipal. Os ônibus estão quebrando muito, colocando em risco a vida da população e do usuário, não só do passageiro, como dos funcionários da própria empresa. O que nós pedimos? Que o Ministério Público determine, que a empresa demonstre que os ônibus estão em condição de trafegabilidade. Só isso, nós não estamos ultrapassando esse limite. Pedindo o seguinte: olha, demonstra que o seu ônibus está em condições, demonstra que o seu ônibus não coloca as pessoas em risco. Pronto. Então, isso também está sendo analisado pelo Ministério Público e também levei isso lá na CETOP, que é a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, que acompanha a gestão dos contratos de transporte intermunicipal. O DR vai intervir, vai cobrar esse tipo de informação também e vou atualizando vocês. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é, uma das ideias que eu defendo é que o vereador deveria cumprir uma carga horária para que recebesse a remuneração normal. Eu não sou um defensor de que o vereador deveria trabalhar sem remuneração, mas eu defendo que ele tem que trabalhar para merecer a remuneração. A minha ideia que eu defendi é, cumpriu 44 horas por semana, em média, ele merece receber a remuneração completa. Se ele não cumpriu, deveria receber um salário mínimo. Alguns adversários aí, que estavam fazendo algumas coisas erradas, que eu andei denunciando, eles estão mudando, tentando deturpar, tentando te enganar, falando que o projeto era para reduzir o salário. Não, o projeto não é esse. Basta conferir, está registrado em cartório, ali na rua Cristiano Machado, quase esquina com Lagoa Dourada. Lá deixava muito claro, cumpriu carga horária de 44 horas, recebe integral. Não cumpriu, salário mínimo. E o que você fez com isso? Primeira coisa, de imediato, obviamente, desde o primeiro dia, eu faço o controle para que eu cumpra as 44 horas em média. Tem semana que eu faço 50, tem semana que eu faço menos, vou compensando, vou organizando, de modo que o meu saldo sempre tem que ficar positivo. E tem ficado, e isso também está no site da Câmara, para quem quiser conferir. Conversei com os colegas vereadores sobre esse assunto, obviamente houve apoio de alguns, houve resistência de outros, e o entendimento foi mais ou menos o seguinte: mais ou menos o discurso foi de alguns. Não faz sentido cobrar carga horária, porque o vereador trabalha todos os dias, 24 horas, ele está disponível 24 horas. Hoje, em 2020, eu posso afirmar, é verdade. Tem pessoa que te liga meia-noite, tem pessoa que te liga às 11h30 da noite, domingo, sábado não tem horário. E se você não atender, pode ser um caso que a pessoa está precisando muito de uma informação naquela hora e ela vai ter algum prejuízo se você não atender. Então, realmente existe essa questão da disponibilidade. O entendimento foi, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um relatório e o vereador vai contar para a sociedade o que ele está fazendo. Vai fazer um relatório toda semana. Se ele não fizer o relatório, vai descontar 15% do salário para cada vez que ele não fizer. Por que teve esse raciocínio? Porque tem uma lei aqui em Igarapé, a lei número 1479, que ela fala sobre subsídio de vereador. Ela fala que para cada falta, o vereador vai perder 10%. Naquela época, tinha 4 reuniões por mês. Hoje a gente já mudou isso, tem reunião toda segunda-feira. Mas, se ele faltasse nas reuniões, ele perderia, no máximo, 40%. Então, eu pensei, os outros 60%, se ele não fizer o relatório, divide por 4 semanas, 15% para cada uma. Foi feito o projeto de lei número 26 de 2017,
Isso aí está escrito nele, quem quiser ver, é só pesquisar na Câmara. Ele é de 29 de junho de 2017. E foi essa tentativa de criar a obrigação de fazer o relatório, portanto. Houve muita polêmica, muito desgaste, brigas partiram para o lado pessoal, foi pesado. Porém, com muito diálogo, e queria agradecer aos colegas que votaram favoravelmente aí, nós conseguimos fazer algumas emendas. Não foi para frente com a ideia de descontar 15% de quem não fizesse, embora esteja escrito, está aqui, ó, no parágrafo 7º do artigo 5º, que a gente pretendeu acrescentar. E o que ficou obrigatório? O que passou? Houve alguma vitória. Infelizmente, não foi possível ter 100% de vitória nisso aí, mas alguma vitória a gente teve, que é o quê? A Câmara é obrigada a publicar do vereador que fizer. Então, se você entrar no site da Câmara, no menu da esquerda, vai estar escrito lá embaixo, relatórios de atividades semanais dos vereadores. Eu tenho feito e não sou o único. Veja, caso você tenha curiosidade, há mais vereadores fazendo esse relatório. Com base nele, você consegue ver o que está fazendo. Não quer dizer que quem não faz relatório não está trabalhando. Não quer dizer isso. Muitos estão trabalhando e optaram por não fazer o relatório. E o fato de fazer o relatório também não quer dizer que está sendo produzido algo de útil. Então, tem que analisar com critério. Mas está aí. Esse projeto do relatório é transformado na Lei 1767, de 2017. Então, conseguimos alguma vitória aí. Se Deus quiser, a tendência é que cada vez mais vereadores façam um relatório. Proposta de redução do número de vereadores. Desde o primeiro dia, eu tenho tentado conversar com os colegas vereadores sobre essa ideia. Em 2017, conversei com alguns declararam, na verdade, eu tentei conversar com todos, alguns declararam que eram contrários de qualquer forma. E a minha ideia nunca foi jogar para a galera, eu queria muito que isso fosse aprovado. Então, eu precisava de ter o apoio de 9 vereadores para que fosse aprovado. Durante 3 anos eu tentei conseguir esse apoio. Alguns falavam coisas do tipo, vamos esperar a reforma política, depois a gente vai ver como é que vai ficar, vamos aguardar aí para ver a produção de cada vereador, vamos aguardar não sei o quê. O tempo foi passando, essas coisas foram acontecendo ou não foram acontecendo, e aí, em fevereiro, aproximadamente março de 2019, vendo que já estava passando o tempo, eu convidei os colegas vereadores para conversar e expliquei, olha, a minha ideia é reduzir para 9, eu entendo que 9 é uma quantidade boa para Igarapé, mesmo porque não tem como ser menos, e gostaria de poder contar com o apoio de vocês. Porém, sei que não temos apoio suficiente, caso vocês entendam que devemos reduzir para uma quantidade diferente de 9, eu acho que ainda assim seria um avanço. Por favor, pensem sobre o assunto, etc. Houve manifestação de alguns colegas aqui que me deixaram entender que talvez eu ia ter a quantidade mínima para poder apresentar o projeto. A maior parte dos projetos podem ser apresentados por um único vereador. Porém, existem assuntos mais complexos que dependem de ser apresentados por mais de um vereador. Mudanças na lei orgânica de uma cidade, a lei mais importante de um município é a lei orgânica. Mudanças na lei orgânica, para a própria proteção da lei orgânica, não podem ser apresentadas por um único vereador. Precisa de pelo menos 1/3 dos vereadores apresentando o projeto e, para ser votado, precisa de ter aprovação de pelo menos 2/3. Na maior parte das cidades do Brasil, para trocar número de vereadores, precisaria trocar na lei orgânica. Porém, quando eu tive essa reunião com os colegas e vi que eu ia ter 5 votos para pelo menos colocar o projeto, eu me debrucei a estudar profundamente a nossa lei orgânica e comecei a escrever uma proposta para alterá-la no ponto em que falasse do número de vereadores. Porém, havia uma brecha que eu identifiquei na lei orgânica de Igarapé. Na lei orgânica de Igarapé não falava a quantidade de vereadores, falava que a quantidade seria definida por lei ordinária. Então, naquele momento, eu percebi que a nossa lei orgânica falava que poderia ser um único vereador que apresentaria esse projeto. Então, eu assinei o projeto, junto com a vereadora Daniela, que assinou comigo. Alguns outros falaram que apoiariam, mas preferiam não assinar naquele momento. Então, o projeto entrou em pauta, e foi para a Comissão de Legislação, gerou muita polêmica e foi um terror, foi muito pesado, etc. Foi muito ruim, muitas brigas pessoais, muitas ofensas pessoais, etc. Mas o projeto foi para a Comissão de Legislação. Eu, estando presidente dela, fiz um compromisso. O entendimento da comissão iria acompanhar a nota jurídica. Não seria um voto político o da comissão a respeito desse ponto.
Então, a nota jurídica entendeu o seguinte: é sempre possível reduzir o número de vereadores, estava tudo ok, porém, a nossa lei orgânica era inconstitucional no ponto em que ela falava que poderia ser uma lei ordinária. E aí ficou entendido pela comissão, meu voto foi contrário ao parecer, mas que o projeto não poderia caminhar porque precisava ter 5 assinaturas. No fundo, o problema foi que não houve apoio suficiente. Se tivesse 5 assinaturas, tinha caminhado. Infelizmente, não houve as 5 assinaturas e o projeto foi guardado. Porém, houve um avanço. Como se descobriu que havia essa falha na lei orgânica, alguns colegas fizeram um projeto para colocar na lei orgânica a quantidade de vereadores. E lá ficou escrito agora o seguinte: a quantidade é de 13. Embora eu tenha votado contra, porque eu preferia que fosse 9, ficou escrito agora, a quantidade é de 13. Isso quer dizer que, para mudar, precisa agora passar por todo o fluxo de 5 assinaturas para poder colocar o projeto e 9 para conseguir alterar. E por que isso é relevante? Porque Igarapé já está com mais de 41 mil habitantes. E a Constituição permite que, quando ela ultrapassar 50 mil habitantes, ela aumente mais 2 vereadores, passe para 15. Então, do jeito que está hoje, vai continuar sendo 13, até que algum dia alguém mude. E para mudar está mais difícil. Então, vamos continuar fiscalizando. Embora a gente não tenha conseguido reduzir, infelizmente não houve apoio, essa é a verdade, não houve apoio suficiente, nós conseguimos criar uma forma de que isso vai ser mais difícil para aumentar. E tem outra coisa, gerou muito desgaste durante 2 meses e existem pontos favoráveis e pontos contrários. Eu continuo entendendo que era melhor que houvesse a redução, mas quem sabe os colegas não estavam certos no entendimento deles. A minha opinião é essa.